Olá, tudo bem com você? Eu sou a Vera Mundi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda necessaire usando pouco material e gastando pouco dinheiro. Mas antes de anotar o que você vai precisar, se você ainda não é inscrita, se inscreva no meu canal, dá o seu joinha e não se esqueça de deixar o seu comentário e também compartilhar este vídeo com outras pessoas. Anota então o material que você vai precisar. Para este trabalho nós vamos utilizar um retalho de 60 centímetros por 28 de plástico cristal, o mais grossinho. Nós vamos utilizar também um retalho de 32 por 18 de um tecido da sua preferência. Aqui eu estou usando um gorgurinho, mas você pode usar tricoline, pode usar o jacquard, pode usar o aquablock, enfim, um tecido que seja da sua preferência. Do mesmo tecido, uma faixa de 32 por 8. Um zíper de 30 centímetros que combine com o tecido que você vai usar. E vamos usar 70 centímetros de viés. O primeiro passo, nós colocamos o retalho do tecido na mesa, com o direito virado para cima, posiciono o plástico por cima e vou prender com alfinete. Aqui eu vou perfilar direitinho, deixo uma sobra de cada lado, que depois eu vou cortar e perfilar também depois de costurado. Então eu coloquei rente aqui o plástico com o tecido e vou prender com alfinete bem na beiradinha, pois o plástico cristal ele fica marcado com alfinete. Então aqui depois vai passar a costura, vai sumir essa marca. Então eu vou marcar, vou prender com o alfinetinho bem na beiradinha, só para ele não sair do lugar. Vou prender em 3 pontos. Estou usando esse alfinete que ele é mais fino e mais alongado. Aqui deixo bem perfilado e está preso. A outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Coloco o tecido e coloco o plástico em cima. Deixo bem perfilado aqui para não ficar torto e vou marcar, vou prender com os alfinetes em 3 pontos diferentes, é o suficiente. Depois eu vou passar a costura prendendo o tecido no plástico. Para este trabalho eu vou usar esta Singer 288. Eu estou usando a largura do ponto no número 3, a posição da agulha está no meio, o ponto é o ponto reto, a pressão da linha está no 4 e a pressão do tecido está no 5. Eu estou usando a linha poliamida de acordo com a cor necessária. Esta máquina tem uma peculiaridade, ela é uma máquina antiga, mas ela só funciona com a luz ligada. Ela só funciona desta maneira, bem diferente da Singer 247. Então eu vou costurar com a parte de cima do plástico e vou usar o pé de teflon, que é próprio para costurar plástico e vinil. Então já costuramos as 2 faixas de tecido em cada ponta do nosso plástico. Agora, vamos fazer o seguinte. Viramos, aqui você vai dobrar 1 centímetro e vai fazer um vinco. Vai vincar, vai acertar bem aqui com a mão, assim. E você vai dobrar para você costurar, unir essa ponta com a outra. Então, você vai colocar bem perfilado em cima da outra costura que você já passou e vai prender com o alfinete. Eu vou prender e já vou mostrar para você como que ficou. Eu tenho que ficar nesta posição para eu visualizar direitinho. Depois que você dobrar esse 1 centímetro, você pode fazer o vinco com o ferro, se você quiser. Pode alinhavar, se você achar que fica melhor.
da maneira que ficar mais prático para você. E depende também do tecido que você está usando. Tem tecido que fica vincado com mais facilidade e outros não. Aqui eu prendi com alfinete, veja que está bem alinhado com o outro lado. Como o plástico é transparente, a gente consegue visualizar direitinho. Aí ficou desta maneira, ó, igualzinho dos dois lados. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado e depois vamos costurar aqui em cima, nas duas pontas. Depois que eu prendi, então, o tecido dobradinho, nós vamos passar uma costura bem na pontinha dos dois lados. Assim vamos prender direitinho o nosso tecido ao plástico. Só lembrando que essa costura você vai passar bem na beiradinha do tecido. Para você fazer uma costura bem na beiradinha, para ficar aquela costura bem bonita de acabamento, você coloca o pezinho calcador de maneira que ele fique perfilado com a lateral do seu tecido. E assim, para você não deixar a costura torta, para ela ficar retinha, você mantém o seu olho sempre nesta posição, nesta lateral do pé. Você vai fazer este acompanhamento. Assim sua costura vai ficar bem bonita. Após passar a costura, unindo as duas pontas do nosso tecido, nós vamos cortar esse excesso nas pontinhas na lateral. E você vai cortar alinhado com a lateral do plástico. Se você não tiver essa tábua de corte, não tem problema, você vai cortar com a sua tesoura. Basta alinhar direitinho. Se for o caso, passa um risco com o lápis, usa a régua para marcar, para o corte ficar reto. O próximo passo, nós vamos pregar o zíper no nosso trabalho. Retirei o cursor. Vou abrir e vou pregar. Eu vou deixar uma pontinha sobrando deste lado e uma ponta maior do outro lado. Por que que eu deixo essa sobrinha aqui? Depois da costura, a gente vai acertar, vai perfilar direitinho. Então, eu vou posicionar o meu zíper. Vou prender com alfinete. Aqui eu prendi o zíper numa das pontas, prendi com o alfinete e eu vou passar a costura bem batidinha aqui em cima, direto. Aqui do avesso ficou assim. E eu vou posicionar o meu zíper, o outro lado do zíper, vou colocar aqui juntinho e vou posicionar da mesma maneira que posicionei este outro lado. Então, já prendo com um alfinete aqui. Olha, aqui já está na primeira pontinha. Agora eu posso soltar lá e vou prender ele toda na extensão do meu tecido. Eu posicionei o zíper, um dos lados do zíper, prendi com o alfinete, este é o lado direito e este é o lado avesso. Fiz isso nos dois lados. Aqui, antes de começar a costurar, você pode posicioná-los para ver que, olha, eles estão alinhados. Aqui está alinhadinho com o tecido, as duas pontas dos dois lados estão alinhadinhos. Aqui eu deixei uma ponta maior, que é onde eu vou colocar o cursor, depois eu vou retirar o excesso. Aqui eu troquei a sapata ou o pezinho calcador, retirei o de teflon, que eu não preciso mais dele, e coloquei o pezinho de zíper comum.
perfilei aqui bem na lateral, já posicionei a agulha de maneira que a costura vai ficar bem rente e bem retinha. Depois que costurei o zíper nos dois lados do nosso tecido, agora eu alinhei as pontinhas dele, as laterais, e vamos colocar o nosso cursor. Eu vou prender com o alfinete aqui para que ele não saia do lugar, para não ficar torto o nosso zíper. Então, eu vou prender aqui, ó. Está alinhadinho. Vou colocar um alfinete aqui na outra ponta também. Bem alinhado. E eu vou colocar o meu cursor nesta ponta. Aqui já está cortadinho. Eu deixo essa parte do zíper que tem as duas aberturas laterais para baixo. E posiciono cada lado do zíper numa dessas aberturas. Aqui eu posiciono direitinho. Então, eu passei o cursor e retirei na outra ponta, ele ficou completamente fechado. Agora, eu vou abrir novamente uma pontinha do zíper e coloco novamente o cursor. Beleza? Coloquei o cursor. Agora ele vai ficar aqui no meio, eu não retiro mais, deixo ele aqui até fechar as laterais. Agora que já colocamos o cursor na posição correta, ficou bem alinhado nas duas laterais, pode ver, nós vamos cortar o excesso de zíper, essas pontas que ficaram dos dois lados. Agora nós deixamos aqui alinhados, olha. Aqui ficaram 3 centímetros, essa tira ficou de 3 centímetros e aqui também 3 centímetros. E vamos fechar a nossa necessaire. Para ela não sair do lugar, eu vou colocar um alfinete aqui nesta parte. Não está pegando no plástico. Como eu falei para você, este plástico, se você prender o alfinete nele, ele vai ficar marcado. Aqui está no tecido só. Então, está prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o fundo da minha necessaire para ela ficar com aquela folguinha. Vamos ver quantos centímetros temos de cada lado. Colocamos a fita métrica aqui no meio. Olha, aqui eu estou com quase 3,5 centímetros. Vamos ver se aqui do outro lado eu estou com quase 3,5 também. Exatamente. Então, aqui fiquei com a mesma medida nas duas laterais, nos dois lados. Aqui você vai devagarinho, dobrando, até que você alinhe as duas pontas do plástico. Com cuidadinho, porque ele vai grudando. E aqui eu vou prender com essa presilha. Ela é bem forte, olha. Então, prendi aqui. Agora eu vou confirmar a minha medida para ver se não ficou torta. Aí aqui você vai verificar para ver. O importante é ficar na mesma medida. Não tem uma medida exata, pode ser 3 centímetros, pode ser 3,5 centímetros. Pode ser 2 centímetros, não tem problema. Aqui vai ser o fundo da nossa necessaire. Então, aqui está presa. Aqui, antes de colocar o viés e fazer o fechamento da sua bolsa, você vai conferir a medida se ficou na mesma altura. Então, aqui ficou 31 centímetros. E aqui no outro lado, 31 centímetros também. Então, é importante você fazer essa conferência antes de começar a colocar o seu viés. Agora, o próximo passo, nós vamos passar uma costura bem rente aqui, só no nosso plástico,
só para quando a gente for colocar o viés, o plástico não sair do lugar. Então vamos fazer uma costura bem na pontinha, bem na beiradinha de cada uma das laterais. Eu passei a costura aqui nas laterais da nossa nécessaire, nas duas laterais. Assim, agora o nosso plástico já está preso, não tem perigo dele soltar, sair do lugar. Agora vamos colocar o viés. O viés nós vamos fazer uma dobrinha aqui ao meio e fazer um cortezinho como se fosse uma seta. Vai ficar assim a pontinha. Aí eu vou dobrá-la para dentro, dobro e vou posicionar desta maneira, ó. Coloco aqui a bolsa aqui em cima, nécessaire, a lateral dela, pegando a metade do viés, dobro essa pontinha e dobro novamente. Aí eu vou fechar com a costura e numa só vez eu vou costurar dos dois lados. Então só vou ter o cuidado para ficar bem alinhadinho essa ponta, para ficar bem direitinho. Eu vou prender aqui novamente com uma presilha para ele não sair do lugar aqui embaixo, até eu começar a minha costura. Para facilitar a sua costura, para o plástico correr direitinho, nós vamos fazer uma dobra aqui na bolsa e prender com essas presilhas. Prender em 2 pontos, assim. Aqui você vai posicionar a agulha para fazer uma costura reta bem na beiradinha do viés, de fora a fora. Então aqui eu fiz o mesmo corte que dei lá no início, eu dei aqui no final e vou dar o acabamento da mesma maneira que começamos. Vou dobrar para dentro essa pontinha. Eu uso esse abridor de casas para ajudar a segurar. Faço a dobra do viés direitinho. Eu uso esse abridor de casas para ajudar a embutir a pontinha do viés, para que ele não fique aparecendo. Prontinho, agora eu dou continuidade à minha costura. Agora que colocamos o viés nas duas laterais da nossa nécessaire, nós vamos embutir as linhas, as pontas das linhas, para que não fique nada sobrando nas laterais. Aqui eu já coloquei na agulha as duas pontas da linha e coloco aqui por dentro. Puxo num ponto mais para frente e faço o corte. Está prontinho e você vai fazer isso nos outros pontos. Nós finalizamos a nossa nécessaire, ela ficou perfeita, ficou linda, ficou com um acabamento maravilhoso, o tecido que eu escolhi é muito bonito, então veja que ficou um produto de excelente qualidade. Este é o tipo de produto que você pode fazer tanto para o seu uso pessoal, para dar de presente e principalmente para você vender, para você fazer disso uma fonte de rendas. Esta nécessaire, ela é ótima para ser usada quando você vai viajar de avião carregando apenas bagagem de mão, pois hoje em dia você tem que apresentar os produtos líquidos que você carrega na bagagem. Então ela é perfeita para carregar os seus cremes, os seus perfumes e suas maquiagens. Pois quando você passa no raio-x, você coloca essa embalagem com todos os seus pertences aqui dentro e eles ficam aparentes, facilitando assim a identificação pelo pessoal que está no raio-x. Então você não vai ter problema. É uma embalagem que você pode fazer em 3 tamanhos diferentes, de acordo com a sua necessidade ou a necessidade da sua cliente. Esse é o tamanho grande, você pode fazer a média e pode fazer a pequena também. Sendo que a pequena pode colocar as coisas menores, né, como maquiagens, e
a maior pode colocar os cremes e perfumes e assim por diante. É uma embalagem que você pode vender por de 25 a 40 reais, de acordo com a região que você mora. Então é um produto que você gasta pouco material, mas você agrega muito valor a ela, porque ela ficou muito bonita e um acabamento perfeito. Eu espero que você tenha gostado muito desta aula. Use a sua criatividade para você fazer coisas lindas, maravilhosas, não só para você, mas para você vender. E muito obrigada por assistir e até a próxima aula!